A graça e a paz a todos que a partir desse instante está conosco para mais um programa da TV Web da Igreja Assembleia de Deus de Cornélio Procópio. Este é um programa da Escola Bíblica Dominical. Lembrando vocês que este programa é uma pré-aula das aulas que são ministradas aos domingos, ou seja, é uma pré-aula antes da aula que é ministrada na igreja aos domingos. E nós estamos fazendo o comentário da revista da Escola Dominical e o comentário se baseia na Epístola de Tiago. Nós já fizemos vários comentários desta lição e lição esta que traz temas importantes, relevantes e atuais para a vida da igreja aqui na Terra. A lição que nós vamos comentar hoje é a lição de número 10 e ela traz um título muito interessante que diz o seguinte: o perigo da busca pela autorrealização humana. Esta lição vai abordar alguns conceitos relacionados à vida cristã da igreja atual. Com certeza é um tema muito atual nos dias de hoje, a busca pela autorrealização. Tiago vai falar, entre outras coisas, do mundanismo e com certeza este é algo importante para se discutir na igreja, até mesmo porque o que nós vemos nos dias atuais é um mundanismo presente no seio da igreja. Muitas pessoas, quando pensam em mundanismo, não entende realmente o que vem a ser o mundanismo na igreja. Não entende qual é o conceito verdadeiro e real. E quando realmente nós observamos uma igreja em que o mundanismo está presente nas suas relações, na sua vida cristã. Bom, a lição número 10, ela tem como textuário o seguinte versículo da palavra de Deus: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. A verdade prática diz assim: a realização humana, a parte de Deus, é impossível de acontecer, pois a criatura não pode viver longe do Criador. A nossa lição ela tem como texto base o capítulo de número 4 da Epístola de Tiago. E a partir do versículo 1 diz assim: de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura, não vem disto? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Meus queridos, Tiago, a partir desse versículo, ele começa a fazer o comentário, a escrever mais diretamente no que se relacionava aos problemas que aquela igreja estava passando. Lembrando que Tiago, ao escrever esta lição, o propósito dele era fortalecer os irmãos em meio às provações.
e também escrever para aqueles irmãos para que eles soubessem se comportar diante de uma sociedade que perseguia aqueles que eram cristãos. Tiago também aborda neste livro alguns aspectos que se relacionavam à prática e à conduta das pessoas que congregavam naquelas regiões. Por exemplo, havia naquelas igrejas facções, partidarismo, acepção de pessoas, opressão dos pobres, problemas que Tiago visualizava naquelas igrejas e eram problemas sérios, porque não trazia as características verdadeiras daqueles que realmente pertencem a Deus. Tiago inicia essa lição, ele faz uma passagem onde, no outro texto, ele estava abordando a respeito dos sábios e inteligentes que, porventura, tinha naquelas igrejas. E Tiago, então, neste texto, ele começa o capítulo 4 e o versículo 1 fazendo uma pergunta retórica. Ele diz assim no versículo 1 da Bíblia: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Ora vista que Tiago havia indagado aquelas pessoas ou aqueles homens que, se eles eram sábios verdadeiramente e inteligentes, eles deveriam manifestar esta sabedoria deles em mansidão de sabedoria. Então Tiago, ao abordar essas pessoas nestas igrejas, ele pergunta: ora, se vocês são sábios e vocês são inteligentes, de onde então vêm as guerras e contendas que haviam no seio daquelas igrejas? Meus queridos, a igreja de Cristo certamente, ao viver uma vida cristã piedosa, certamente a igreja que assim viver, ela vai então ter problema na sociedade. Até mesmo porque a sociedade, ela se opõe completamente à vontade de Deus devido à sua natureza pecaminosa. Então, uma igreja que tende a viver, uma igreja que se propõe a viver, que deseja viver uma vida de santidade e piedade com valores cristãos e bíblicos que denotam a vontade de Deus em suas vidas, certamente eles terão opositores na sociedade que esta igreja estiver vivendo. Mas Tiago, ele pergunta a estas pessoas, ele coloca o problema de uma forma muito particular nestas igrejas. De onde então vinham as contendas e as guerras que haviam dentro daquelas igrejas? De onde vinham? Uma vez que Tiago havia abordado aquelas pessoas, se eles se consideravam sábios, se eles se consideravam inteligentes, de onde então provinha estas guerras e contendas, uma vez que eles, sábios e inteligentes, eram pacificadores e amantes da paz? Então Tiago inicia perguntando: de onde procedem essas guerras? De onde procedem estas contendas? E esta pergunta é uma pergunta certamente que ela deve ser feita para mim e deve ser feita para você e deve ser feita para a igreja de Cristo na presente era. De onde provém as guerras? De onde provém as contendas que existem nas nossas igrejas? Uma vez que nós então dizemos que somos cristãos e cristãos autênticos. De onde provém essas guerras e pelejas? Tiago, então, continuando o texto, ele diz assim: de onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Tiago começa a abordar neste texto um problema muito sério que se relaciona à vida cristã de todos aqueles que realmente se dizem cristãos. Nós podemos olhar, meus queridos, para a igreja da presente era
E nós olhamos para esta igreja e nós percebemos que a igreja, de uma forma geral, ela tem muita divisão, muito partidarismo. A igreja de Cristo na face da terra, hoje, ela é completamente fracionada. A igreja é completamente dividida. Quando nós olhamos para a igreja atual, nós percebemos que as pessoas buscam os seus próprios, tentam satisfazer os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Quando nós olhamos para a igreja atual, o que nós podemos perceber é que há uma busca intensa pelo poder, uma busca intensa pelas riquezas. E Tiago começa dizendo que as divisões e as facções e os problemas que existem no seio da nossa igreja, elas provêm, essas guerras e contendas provêm dos prazeres que militam na nossa carne. Meus queridos, quando Tiago fala de prazeres que militam na nossa carne, Tiago ele está usando uma palavra aqui, que é a mesma palavra que Tiago usa no versículo 14 do capítulo 1, quando Tiago fala sobre a concupiscência, ou seja, é a mesma palavra. Ou seja, que as guerras e contendas que existem dentro das nossas igrejas, elas provêm da nossa concupiscência. Ou seja, o que vem a ser concupiscência? A palavra concupiscência nada mais é que o desejo. Ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Em sua grande maioria, a Bíblia usa esta palavra para os nossos desejos desordenados, para o nosso impulso mal, que provém da nossa própria natureza pecaminosa. Tiago ele usa neste texto aqui um termo ou um conceito que é o mesmo conceito usado pelo apóstolo Paulo no capítulo 6 da Epístola de Romanos, quando Paulo aborda naquele texto ali, no versículo 7 do capítulo 6, a respeito da velha natureza do homem. Ou seja, nós devemos entender, em primeiro lugar, que todos quantos fomos regenerados pela palavra de Deus, nós então temos uma nova forma de vida. A Bíblia diz que nós temos uma nova vida, que um novo ser está sendo formado no nosso interior, uma vez que nós fomos sepultados na morte de Jesus Cristo. Todos nós que fomos sepultados na morte de Jesus Cristo, então nós nascemos de novo, para que nós então vivamos em novidade de vida. Mas só que tem um problema, meus irmãos. Nós vivemos em novidade de vida com o nosso espírito renovado, mas ainda nós estamos vivendo neste corpo que a Bíblia vai chamar de instrumento do pecado. Nós nascemos através deste corpo. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa que nos fazia nos inclinarmos para o mal. Todos os nossos desejos tendiam para o mal. Ou seja, tudo aquilo que nós fazíamos desagradava a Deus. Por quê? Devido a esta natureza que é inerente a todos aqueles que são descendentes de Adão. Todos aqueles que são descendentes de Adão carregam esta natureza pecaminosa, ou seja, esta natureza que o faz inclinar e a praticar aquilo que é errado. Se nós lermos o capítulo 7 da Epístola de Romanos, por exemplo, você percebe ali o conflito existente naquele que aceita Jesus. Ou seja, Paulo diz no capítulo 7 da Epístola aos Romanos que ele queria fazer aquilo que era correto, mas ele percebia em seus membros uma lei que o impulsionava para fazer aquilo que é errado. Meus irmãos, não que nós temos as duas naturezas, a do velho homem e a do novo homem. Na verdade, não. Nós que somos nascidos de novo, nós temos a natureza do novo homem.
Só que nós vivemos neste corpo do pecado, que durante muito tempo foi instrumento deste velho homem. Ou seja, este corpo ainda vive em um ambiente pecaminoso, onde ele é estimulado a todo momento a pecar. Ou seja, então, quando a pessoa que é regenerado, quando ele cede aos impulsos deste corpo, aos impulsos desta lei que ainda está em nossos membros, quando ele cede, ele passa a viver uma luta diária, ele passa a viver um conflito diário, ou seja, ele passa a viver um conflito diário a obedecer os desejos da sua carne e desobedecer a vontade de Deus. Então Tiago ele vai dizer: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Nós devemos entender, meus irmãos, que quando nós nascemos de novo, a nossa vida agora, ela se direciona ao Deus Todo-Poderoso e a Jesus Cristo de Nazaré. Todos os nossos atos, a partir deste momento, uma vez que eu nasci de novo, ele deve ter como princípio a vontade de Deus na minha vida. Ou seja, tudo aquilo que eu pratico deve refletir, deve trazer como característica a santidade de Deus na minha vida. Mas quando a pessoa realmente ela obedece a esses impulsos carnais, ela passa a viver rotineiramente aos prazeres da sua carne. Tiago, ele vai dizer o seguinte, que essas guerras e contendas, ela vem dos prazeres que militam na nossa carne. Observa que Tiago, ele diz no capítulo 1 do versículo 14, o seguinte. Observa o que diz o versículo 14 do capítulo 1. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Observa, meus queridos, que Tiago, ao abordar essa relação de viver para os prazeres, ele vai falar a respeito do desejo carnal, da concupiscência que nasce deste conflito, ou seja, devido a este corpo que ainda nós carregamos, por nós termos este corpo que também é pecaminoso, por nós termos este corpo que também ele está vivendo dentro de uma circunstância a todo momento que é estimulado pelo pecado. Ou seja, todas as vezes que a pessoa vive por intermédio desse impulso, nasce um desejo. E aquele desejo, segundo Tiago, é a raiz de todo o problema, de toda a contenda existente nos dias que nós estamos vivendo. Ou seja, todas as vezes que eu, pelo meu desejo, tento viver a todo custo pelo desejo que nasce e que brota em mim, desejo este que vem para satisfazer o meu próprio ego, a vontade da minha carne, eu estou então alimentando aqui um desejo que vai dar a luz ao pecado, e o pecado gerado, ele vai conduzir as nossas vidas à morte. Observa que Tiago, meus irmãos, ele vai dizer assim, ó, no versículo 16 do capítulo 1, não vos enganeis, meus amados irmãos. Por que ele está dizendo que não vos enganeis? Porque muitas das vezes o desejo que nasce no coração de muitas pessoas são desejos que aparentemente não tem nada de mal naquele desejo. São desejos que nascem, mas a pessoa passa a viver em prol daquele desejo, alimentar aquele desejo a todo custo. E aquele desejo, quando frustrado, faz com que a pessoa gere o pecado. A pessoa gera o desejo.
E a pessoa vive por intermédio daquele desejo, a todo custo. Aquele desejo, então, engana a pessoa em toda a circunstância da sua vida. Porque vai levar a pessoa a viver por intermédio dele. E a pessoa vivendo por intermédio deste desejo, ela vai fazer com que venha ao mundo exterior muitos problemas relacionados, que se relacionam com os problemas que a igreja vive nos dias de hoje. Por quê? Porque uma vez que eu tendo a viver pelo meu desejo, então eu estou buscando uma forma egoísta de viver aqui na terra. Tiago então vai abordar a igreja dizendo que as guerras e contendas que estavam no seio daquela igreja provinham dos seus desejos carnais. Provinha dos seus desejos carnais, das suas concupiscências. Ou seja, aquelas pessoas, elas estavam vivendo um cristianismo baseado nos prazeres. Elas viviam uma vida formal de cristão. Mas que essa vida formal, ela era só aparente. Na aparência, elas pareciam cristãos, mas por dentro, elas viviam uma constante rivalidade, uma busca intensa pelo poder. Aqui é necessário nós analisarmos, meus queridos, se eu realmente, a minha vida cristã, se ela se pauta pela vontade de Deus. Ao nós observarmos e analisarmos a igreja do Senhor, nós observamos que as pessoas em geral, elas vivem e buscam a satisfazer os seus próprios desejos. Por mais que um desejo pareça genuíno, eu devo me perguntar se o meu desejo, primeiramente, é para agradar a Deus, ou se o meu desejo é para agradar a mim mesmo. Nós podemos perceber que este mal é um mal constante na vida das pessoas. Observe que o mundo se desenvolveu. O espaço geográfico foi mudado. A tecnologia, ela avançou. A modernidade está aí. Estamos vivendo, aliás, a pós-modernidade. Mas o homem, ele é o mesmo desde sempre. O homem é o mesmo desde sempre. Desde o Éden, o homem é o mesmo. O homem é vendido pela sua própria natureza, que o leva a praticar aquilo que é errado. Desde a época dos apóstolos, os problemas abordados nas igrejas, eles são o mesmo. Por quê? Porque o homem continua o mesmo. Ou seja, tentando satisfazer aos seus desejos carnais. Observa que uma igreja na Bíblia também se levanta este mesmo problema. A igreja de Corinto, havia ali muito partidarismo, muita divisão. Pessoas que diziam ser crentes realmente, mas que naquela crença que elas diziam genuínas, na verdade elas estavam dividindo o corpo de Cristo. O que eu devo me perguntar é se realmente a minha prática cristã, ela contribui para a glória de Deus. Porque todas as vezes que eu, no meio da minha igreja, dentro da minha igreja, eu tento buscar o meu desejo a todo custo, e você pode observar uma coisa. Às vezes as pessoas estão diante da igreja, às vezes as pessoas ocupam os púlpitos, às vezes as pessoas pregam a palavra, ensinam. Mas esta pessoa, meus irmãos, ela pode estar muito bem buscando o seu próprio desejo. E quantas pessoas que entram dentro das nossas igrejas e tentam ocupar uma posição, por exemplo, de destaque. Observa que é o mesmo problema da igreja de Tiago. Ali muitas pessoas se diziam sábios e inteligentes. E começou a ter, então, dentro daquela igreja, uma rivalidade. Uma rivalidade. Pessoas querendo se aparecer, querendo ocupar posição de destaque. E estas pessoas, e estes sábios e inteligentes, traziam após si os seus discípulos. E nasciam, então, dentro daquela igreja, partidos buscando os seus próprios
desejos. Por mais que pareçam genuínos, por mais que eu defenda uma ideia a todo custo, eu devo me perguntar se realmente eu defendo, eu tenho um ponto de vista que ele está conectado com a vontade de Deus, ou se aquela defesa que eu faço do meu ponto de vista não é para satisfazer o meu ego. Tiago então vai dizer que a origem dos problemas no seio daquela igreja, uma vez que eles se diziam sábios e entendidos, as guerras e contendas provinham da sua natureza, ou seja, da sua concupiscência, dos seus desejos que militavam, que se guerreavam entre seus membros. Meus irmãos, se eu sou nascido de novo, se eu tenho o Espírito Santo que está me regenerando a cada dia, o Espírito Santo que está me santificando, me transformando, eu devo fazer aquilo que Paulo disse lá na Epístola aos Romanos, quando ele diz o seguinte, no capítulo de número 12, Paulo ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma vez que eu nasci de novo, eu devo entender que esta renovação da minha mente, ela deve pautar os meus atos. Ela deve pautar todas as circunstâncias da minha vida. Porque Tiago ele levanta uma questão dentro desta lição, irmãos, muito interessante. Tiago, você percebe que ele começa a abordar no início da lição a respeito da provação que ora aquelas pessoas estavam passando. E ele vai dizer só que ninguém que é tentado diga que Deus, que é tentado por Deus, porque ele diz que Deus ninguém tenta. Ele diz no versículo 13 do capítulo 1, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Porque aquelas pessoas que estavam vivendo sobre uma circunstância de provação, que estavam vivendo sobre constante tentação, Tiago ele levanta aqui uma questão que eu e você nós devemos refletir nos dias de hoje. Que as nossas provações, elas existem. Nós estamos cercados por circunstâncias difíceis. Aliás, nunca houve dias difíceis como os dias de hoje. Nós vivemos dias em que o pecado nos rodeia a todo instante. Mas Tiago, ao invés de colocar a origem dos problemas naquilo que estava acontecendo fora, no exterior da vida daquelas pessoas, Tiago coloca o problema no interior da vida daquelas pessoas. Ou seja, o real problema, o real motivo de eu ceder à tentação, dos problemas que acontecem comigo, está dentro de mim. Ele está dentro de mim. Ele não está fora de mim. Por mais que uma pessoa tente se justificar que ela está passando por determinados problemas, e você observa que muitas pessoas, por exemplo, que caem em pecado, elas tendem a colocar a culpa nas circunstâncias que o rodeavam. Essas pessoas jamais chegam a ponto de dizer, não, eu sou errado, eu pequei realmente. As pessoas tendem a colocar a culpa fora daquilo que está dela. Se você perceber isso, você vai ver que é o mesmo que acontece no Jardim do Éden. Adão colocou a culpa na sua mulher. Eva colocou a culpa na serpente. Então Tiago ele nos diz que o problema de muitas pessoas não viverem uma vida santa não são as circunstâncias que o rodeiam. Ora, eu vivo no meio da prostituição. Ora, eu vivo no meio da
propaganda do sexo. Eu vivo em meio a muita luxúria. E realmente nós vivemos num ambiente assim. Se você, por exemplo, quando você liga o seu televisor, a televisão ela tem por intuito a mudar o seu comportamento. A televisão ela tem por intuito a mudar a forma que você age, a determinar todas as suas ações. Observa que a televisão ela diz aquilo que você deve comprar. A televisão ela diz aquilo que você deve comer. A televisão diz aquilo que você deve vestir. A televisão ela existe para isso. A televisão existe para mudar o seu comportamento. É claro que nós não podemos generalizar o veículo de comunicação. Mas o mundo secular, usando este veículo de comunicação, ele tende a esse intuito de mudar o comportamento das pessoas. Ou seja, porque nós vivemos em um intenso comércio. Mas por mais, meus irmãos, por mais que tudo isto seja verdade, o problema de eu ceder à tentação de muitas coisas, e quando eu falo aqui, e quando eu digo a respeito da tentação, é óbvio que eu não estou falando só da área da prostituição ou do adultério, porque muitas pessoas tendem a, quando olham para este tema, a fixar o seu conceito de que tentação é somente a prostituição, é somente o adultério. Na verdade, não. Quantas pessoas que não corrompem a sua vida financeira porque cedeu à tentação de gastar demais, porque cedeu à tentação do consumo. Meus irmãos, o assunto que Tiago aborda aqui é sério. Ele vai dizer que os problemas que eu enfrento. Observa uma coisa dentro da igreja. Nós olhamos para a igreja há muitas pessoas endividadas. Há muitas pessoas endividadas. Nós olhamos de uma forma geral. É patente que a prostituição ela está assolando principalmente a juventude da igreja. Eu não estou aqui generalizando, mas a grande da verdade é que isto é uma verdade nos dias presentes. É uma verdade nos dias presentes. Mas Tiago ele vai dizer aqui que o fato de eu estar rodeado de problemas não é o exterior que está determinando, na verdade. Não é aquilo que está fora de mim que está determinando o curso da minha vida. Os meus atos e as minhas atitudes. Tiago ele diz que a guerra ela é interior. É claro que nós estamos neste corpo. E enquanto este corpo não for revestido da imortalidade, enquanto este corpo não for revestido do corpo de glória, eu devo então pautar a minha vida no poder de Deus. Observa que Tiago ele fala de sabedoria que desce do alto. É como que se ele estivesse dizendo assim: ora, se vocês possuem a sabedoria, então vocês possuem o poder para viver uma vida conforme a vontade de Deus. Por quê? Porque a sabedoria que desce do alto é o mesmo conceito que Paulo usa a respeito do poder que nós recebemos do Espírito Santo para viver uma vida santa. Por mais que nós estejamos vivendo num corpo de pecado, por mais que nós estejamos vivendo nesta vida, por mais que nós somos rodeados pelo pecado, nós temos. E se você não tem, e se eu não tenho, Paulo diz que nós não pertencemos a Jesus, mas nós temos o Espírito Santo, que nos fortalece, nos dá força para viver uma vida vitoriosa. Então não há desculpa. Por mais que há este conflito, existe esse conflito realmente, mas eu não devo me render a este conflito. Não devo me render a este conflito. Porque uma vez que eu me rendo a este conflito, eu estou então, de certa forma, me equiparando às pessoas do mundo. Tiago ele vai dizer assim, ó: cobiçais e nada tendes, matais e invejais
e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Observa, meus irmãos, que Tiago fala sobre guerras e contendas. Que por intermédio disto, essas pessoas estavam matando. Agora veja bem, quando eu analiso uma guerra que acontece entre as nações, uma guerra que acontece na sociedade, qual é a consequência inevitável desta guerra? Mortes, doenças. É isso que acontece. É isso que fica, desolação, pobreza. É isso que acontece quando há guerra na sociedade. Quando Paulo usa o termo guerra aqui, é óbvio que Tiago, quando ele usa este termo, é claro que Tiago não está falando de guerra neste sentido, mas metaforicamente ele usa o termo guerra para dizer que estas guerras é que levam a igreja a viver uma doença espiritual, uma mornidão espiritual, ou seja, a inveja, a cobiça, o viver por intermédio dos próprios desejos, é que gera o pecado no seio da igreja. Ele diz que o pecado, ele diz assim, ó, que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Esta sua cobiça, este seu desejo, ele atrai a pessoa. Ele usa um termo aqui que Salomão, ele usa no livro de Provérbios. Salomão, ele equipara a sabedoria do mundo a uma mulher adúltera, a uma prostituta, que está nas esquinas a atrair, a engodar as suas presas. Ele usa a mesma relação aqui. Ele usa o sentido dessa questão de pesca, quando alguém vai pescar e usa uma isca para atrair um peixe. O nosso desejo, a nossa cobiça, ela atua na nossa vida da mesma forma quando eu não mato esse desejo. Quando eu não frustro esse desejo em prol da vontade de Deus, ele faz o quê? Ele atrai e seduz a pessoa. E quando ele atrai e seduz a pessoa, uma vez que a pessoa pensa, tenta mascarar o pecado que está dentro da vida dela, o que ele faz? Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, aquelas pessoas dentro da igreja estavam matando seus irmãos, estavam destruindo a unidade da igreja de Cristo por intermédio dos seus próprios desejos carnais. A busca intensa para satisfazer os seus próprios prazeres. E interessante, meus irmãos, interessante que a palavra prazeres aqui, a palavra prazeres, ela é a palavra que é a raiz de uma palavra grega chamada hedonismo, que tem como princípio de vida a busca pelo prazer. O hedonismo, ele ensina que a felicidade consiste de você viver constantemente o prazer. É a idolatria do prazer. Agora eu te pergunto para você, o que as pessoas hoje buscam? Não é o prazer? O prazer de qualquer forma. E um prazer distante de Deus. O desejo, observa, uma marca constante deste princípio filosófico chamado hedonismo, do qual a palavra prazeres na Bíblia é a raiz dela, hedonismo, o princípio que diz que a felicidade das pessoas consistem em viver o prazer que se apresenta constantemente. Eu vou dizer para você uma palavra que ela sintetiza toda essa busca. A palavra consumo. O consumismo, esta doença, esta chaga no meio da sociedade, ela traz no seu interior este princípio filosófico. Ou seja, eu disse a respeito do que a televisão secular faz. Ela leva você ao consumo constante. Ou seja, ela prega este estilo de vida, essa forma de vida. A busca pelo prazer. Mas muitas pessoas dentro da igreja, elas acham que somente as pessoas lá fora é que podem viver uma vida pela busca do prazer. Eu vou dizer a você, quando você prega
para satisfazer o seu ego. Você está pregando e você está buscando e vivendo pelo prazer. Quando você canta, quando você diz que louva a Deus, mas você louva para parecer que canta melhor do que as pessoas. Você louva porque o teu interesse é puramente financeiro. Quando você canta ou louva a Deus desta forma, você está louvando a Deus. Você não está louvando a Deus. Você está satisfazendo o seu próprio desejo carnal, o desejo da ostentação, o desejo de se aparecer. E Tiago está dizendo que estes desejos que está impregnado na sociedade e também impregnado na nossa igreja é a raiz de todos os problemas que acontecem no meio da nossa igreja. Muitas mortes espirituais, muitas doenças espirituais, mornidão espiritual. É hora de nós refletirmos se realmente a nossa vida consiste de agradar a Deus ou se a nossa vida consiste de agradar o nosso próprio desejo. E Tiago diz assim: não vos enganeis, meus irmãos. Tiago está dizendo o seguinte, que nasceu o desejo no seu coração. Analisa este desejo. Esse desejo, ele vai ao encontro da vontade de Deus, ou ele vai de encontro à vontade de Deus? Ou seja, ele vai em oposição à vontade de Deus. Eu devo refletir e analisar se os meus desejos, dentro da seara de Deus, eles são realmente genuínos, para que eu possa realmente agradar a Deus. E Tiago continua dizendo: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Tiago, ele levanta a questão que certamente, aquelas pessoas, digo eu, não está no texto bíblico, mas eu acredito que aquelas pessoas começaram então a indagar, que elas não recebiam, porque pense bem você, que a pessoa buscava, e isto acontece com frequência no nosso meio, as pessoas buscam intensamente a satisfação dos seus próprios desejos, e as pessoas buscam intensamente, com todas as suas forças, e quando dobram os seus joelhos, o que elas pedem a Deus é para que gastem, é para que elas gastem nesses prazeres, para satisfazer o seu desejo. As pessoas gastam desta forma. Tiago vai dizer o seguinte, que pedis e não recebeis. Certamente aquelas pessoas naquela igreja estavam dizendo: eu não peço para Deus e não recebo. E quando ela olhava que ela não recebia aquilo que ela estava pedindo, ela olhava ao lado e via que o irmão ao lado estava recebendo. Nascia no seu coração então uma rivalidade constante, a inveja, a emulação de invejar, porque ela recebe e o seu irmão recebe e ela não recebe. Mas não observa aquela pessoa que a forma com que ela está pedindo é para gastar nos seus próprios desejos. Então Tiago, ele vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedi mal. Pedes para esbanjardes em vossos prazeres. Eu devo entender aqui, irmãos, que todas as vezes que eu vou orar, o meu espírito precisa estar conectado com o Espírito de Deus. A minha vontade deve estar conectada com a vontade de Deus. E a razão de nós não recebermos muito das nossas orações, aliás, Deus sempre responde às orações. Deus diz sim ou Deus diz não. Mas Deus, na maioria das vezes, não pode atender às nossas orações, porque o que nós pedimos, a nossa vontade, não está conectada com a vontade dele. Nós receberemos tudo aquilo que nós pedimos em nome de Jesus. Mas uma pessoa não pode pedir a Deus para satisfazer os seus desejos carnais. Ela pede para gastar nos seus próprios prazeres. Por exemplo, uma pessoa vem para a igreja, ela vem para a igreja, e isso é constante no nosso meio. Eu vim para buscar a bênção de Deus. A pergunta que se faz na igreja é: quem aqui veio buscar a bênção de Deus? Esta é a pergunta que se faz no nosso meio. E por detrás dessa busca por essa bênção de Deus estão os nossos desejos carnais. Estão as nossas cobiças.
Eu quero me usufruir da bênção de Deus. Eu quero usufruir desta bênção para gastar no meu próprio prazer. Tiago vai dizer que esse tipo de vida, que esse estilo de vida, ela é equiparada ao estilo de vida mundano. E ele vai usar uma palavra: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo, ela é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Uma vez que eu vivo a minha vida pela busca e satisfação pessoal, eu não me difiro em nada das pessoas que estão vivendo lá fora. As pessoas que estão vivendo lá fora, elas vivem para buscar o prazer. Elas vivem para satisfazer os seus próprios desejos. As pessoas que estão lá fora, elas vivem para si. A pergunta que eu vos faço: não é assim que eu vivo no meio da minha igreja? Eu não venho para a igreja simplesmente para tentar manipular a Deus, para que eu possa satisfazer os meus próprios desejos? Tiago levanta a questão que então que eu não recebo. Eu não estou recebendo de Deus porque eu estou pedindo para Deus algo que vai contra a sua própria natureza. E ele diz que essa minha atitude vai me levar a ser inimigo de Deus. Ele diz: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Meus irmãos, devemos refletir sobre as nossas atitudes, sobre a forma que eu estou vivendo diante de Deus. Por mais que eu ache que as minhas intenções são genuínas, eu devo então analisar sobre a luz das Escrituras. Se tudo aquilo que eu faço, por mais que tenha forma cristã, por mais que tenha característica formalmente cristã, eu devo analisar no interior do meu coração se os meus desejos estão conectados com o desejo de Deus. Se a minha vontade, se ela está em conexão com a vontade de Deus. Porque o mundo lá fora, eles vivem para satisfazer os seus próprios prazeres. Mas a característica daqueles que então são nascidos de novo, que foram gerados pela palavra, a característica é que eles vivem agora uma vida de generosidade. Eles vivem uma vida agora diferente do mundo, que vivem uma vida de egoísmo. Uma vida de egoísmo. Eles vivem uma vida de egoísmo, mas aqui na igreja, nós devemos viver uma vida centralizada no nosso irmão. A nossa vida, ela é baseada no nosso irmão. A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso irmão como a nós mesmos. Essa é a característica do cristão. O cristão vive uma vida baseada no amor. As pessoas lá fora vivem uma vida baseada no seu próprio ego. Satisfazem o seu próprio ego. Tudo o que fazem era para satisfazer o seu ego. Então eu devo me perguntar: quando eu coloco os meus pés na igreja, eu realmente estou na igreja para buscar a Deus? Ou eu estou aqui na igreja para satisfazer os meus desejos? Porque uma pessoa pode muito bem frequentar a igreja e ser amiga do mundo. A pessoa com a sua mente, ela acredita em Cristo. Ela professa com a sua boca Cristo. Mas a sua busca intensa é para viver os princípios e é para viver os valores do mundo. É assim que as pessoas vivem lá fora. E eu e você, que somos cristãos, devemos viver uma vida de que forma? Nós devemos viver uma vida de intensa renegação. Nós devemos então viver uma vida conforme a renovação, como diz o capítulo 12 de Romanos, a renovação da nossa mente. Aí, quando eu vivo uma vida assim, eu dobro os meus joelhos e eu vou pedir a Deus aquilo que está em conexão com a sua vontade. Porque, meus irmãos, uma vez que eu fui transportado
do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus, para o reino do nosso Cristo. Eu devo então, meu desejo, ele deve trazer então o próprio desejo de Cristo. A minha vontade, ela deve ser baseada naquilo que traz como característica o reino de Deus. Mas se eu estou vivendo com a minha mente, professo a Deus com a minha mente, mas a minha vida, a minha busca intensa é pelos valores do mundo. Que tipo de valores que o mundo prega de uma forma na sociedade? O mundo busca poder. O mundo é estruturado em hierarquia. As estruturas humanísticas que existem hoje, você observa que é uma busca pela paz. Paz, eles se fazem assim. Somos da paz. Mas são estruturas humanísticas que colocam Deus de lado. E que, na verdade, mascaram. E que no seu interior são corrompidos. Porque vivem para os seus próprios deleites. Mas as pessoas que buscam este tipo de autorrealização, a busca pelo poder, a busca pela riqueza. E Tiago, ele vai usar um versículo aqui. Ele vai usar um versículo. Ele vai usar uma palavra, que ele usa a palavra mundo neste texto, que é a mesma palavra que Jesus usa, mas ele usa a palavra mamon, o Deus das riquezas. Então o Tiago, ele coloca aqui que as pessoas que vivem esta vida, de divisão, de duplo ânimo, ou seja, a pessoa que está dividida, que não sabe se busca a Deus, não sabe se agrada a Deus, ou não sabe se agrada ao mundo. Essa pessoa está vivendo uma vida de infidelidade. Ele vai chamar essas pessoas de adúlteros e adúlteras. E aqui, meus irmãos, nós não temos tempo para falar sobre isso, mas Tiago, ele está comparando este povo ao povo do Antigo Testamento. Quem bem se lembra que o povo do Antigo Testamento, eles buscavam a Deus, mas ao mesmo tempo buscavam a Baal. Eles queriam usufruir da bênção de Deus, mas eles não queriam deixar de gozar da sua crença que eles tinham em Baal. No templo, eles adoravam, abriam as suas bocas e adoravam a Deus. Mas nas suas casas, eles escondiam ídolos, que Jeremias vai chamar de rainha dos céus, escondiam nas suas casas. Meus irmãos, Tiago compara este povo ao povo do Antigo Testamento, que Deus a comparava a uma noiva. No livro de Oséias você percebe que Deus, ele usa a vida do profeta Oséias para fazer uma comparação da tua relação com o povo de Israel. E o povo de Israel era como uma adúltera, que estava sempre em busca dos seus amantes. Ou seja, ela queria usufruir da tranquilidade do lar. Ela queria usufruir da sua casa com seu marido, mas ela não queria deixar de viver a sua vida com os seus amantes. Quando eu e você, nós vivemos uma vida de divisão desta forma, em que eu com a minha mente, eu sirvo a Deus, mas com a minha vida, com a minha busca, eu estou buscando a realização que o mundo oferece para as pessoas, eu estou vivendo uma vida de adultério espiritual. Eu vivo uma vida, então, de constante adultério. Tiago, ele está chamando a atenção. Se você, irmão, perceber isso no Antigo Testamento, você vai olhar qual foi o fim das pessoas, daquela nação, tanto de Judá, como as 10 tribos do norte. As 10 tribos do norte, por viver uma vida constante de adultério espiritual, eles foram levados ao cativeiro assírio e nunca mais retornaram deste cativeiro. Meus irmãos, a tribo de Judá, eles viveram uma vida intensa de idolatria. Se arrependiam e voltavam a pecar. Se arrependiam e voltavam a pecar. Até que Deus chegou ao ápice do seu pecado. Então Deus o enviaram para o cativeiro babilônico. E sofreram, meus irmãos. Sofreram. E ali naquele cativeiro babilônico, eles sofreram.
Se vocês perceberem no livro de Lamentações de Jeremias, foi tão terrível aquela época da invasão de Nabucodonosor em Jerusalém, que a Bíblia, lá em Lamentações de Jeremias, se não me falha a memória, no capítulo 2, vai dizer ali, que foi tão terrível quando Nabucodonosor cercou Jerusalém, que as mães, por não ter nada que comer, comeram seus próprios filhos. Porque eles eram adúlteros e adúlteras, adultério espiritual. Queriam servir a Deus, gozar das promessas de Deus. Ora, eu sou crente, eu tenho as promessas de Deus na minha vida, mas lá fora eu sou um adúltero espiritual, eu vivo uma vida de devassidão. Meus irmãos, Deus não contenderá para sempre o seu espírito para conosco. Você viu bem lá no capítulo 6 de Gênesis. Então nós devemos ter a reflexão de que se nós não vivermos uma vida centralizada na vontade de Deus, se nós não vivermos uma vida assim, nós corremos o risco de ser julgados por Deus. É por isso que nas nossas igrejas você vê muito fracasso espiritual. É por isso que nas nossas igrejas você vê muitas falsas conversões. As pessoas perguntam, aonde estão os milagres? E é claro que o maior milagre é a conversão, é a salvação. O maior milagre que eu posso ver na vida de alguém é uma pessoa que é transformada pelo poder do Espírito Santo e vive uma vida edificada espiritualmente na igreja. E que a partir da sua vida ela possa testemunhar do nome de Cristo. Isto é milagre. Para isso acontecer, eu devo meu coração, que é o centro de todas as minhas ações. Eu devo viver uma vida então centralizada na vontade de Deus. E todas as vezes que eu orar e pedir a Deus, Deus vai me conceder. Por quê? Porque a minha vontade está centralizada na sua vontade. No texto vai dizendo assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Tiago agora ele começa a dar a receita para que eles voltassem então a usufruir das bênçãos de Deus. Há muitas pessoas, meus irmãos, que não usufruem da bênção de Deus porque vivem nesses dois caminhos. Ora servindo a mamão, ora servindo a Deus. Nós não podemos servir a dois senhores. Devemos escolher qual senhor eu devo servir. Ou se eu sirvo a mamão, ou eu sirvo a Jesus. Então ele começa então a dizer, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Como que eu me sujeito a Deus? Obedecendo a sua palavra, vivendo conforme a renovação da minha mente, mortificando os meus membros sobre a terra, como diz o apóstolo Paulo. É assim que eu me sujeito a Deus, é fazendo a vontade de Deus. Ou seja, eles com as suas vidas, com a prática das suas vidas, eles obedeciam ao princípio mundano. Por isso se faziam inimigos de Deus. Mas Tiago vai dizer, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Certamente, irmãos, quando ele diz aqui, resistir ao diabo, Tiago ele está trazendo a tentação de Jesus no deserto. Como foi que Jesus venceu o diabo ali, irmão? Jesus venceu o diabo ali resistindo ao diabo, não cedendo à tentação. Porque por mais, irmãos, que o diabo tente, está em mim o poder de vencer o diabo pelo poder do Espírito Santo que está na minha vida, pela renovação que está na minha mente. Como que eu resisto ao diabo? Eu só resisto ao diabo sujeitando a Deus, me colocando diante de Deus para servir em amor. É assim que eu me sujeito a Deus. E ele diz, chegai-vos a Deus. Tiago está usando as expressões aqui do Antigo Testamento. Ele usa a expressão relacionada ao culto a Deus. Chegai-vos a Deus. Como que eles no Antigo Testamento deveriam chegar a Deus? Eles deveriam chegar a Deus em santificação. Ninguém que fosse impuro poderia então chegar diante de Deus. E como que eu chego a Deus? E ele chegará aos outros, purificai as vossas mãos, pecadores. Observa que Tiago está levando a congregação a reconhecer algo aqui. Eles poderiam dizer, olha, a tentação ela vem de fora. Olha, eu estou vivendo sob provação.
Mas Tiago ele vai dizer, não, vocês estão vivendo por causa dos seus desejos carnais, por causa do conflito, do conflito existente nos seus membros, no seu corpo. É isso que Tiago está dizendo. Vocês estão vivendo uma vida baseada assim. Mas Tiago ele vai dizer o seguinte, vocês devem reconhecer este pecado. Purificar as mãos é reconhecer que as nossas mãos estão impuras, que as nossas mãos estão cheias de pecado. E como que eu purifico as minhas mãos? Reconhecendo o meu pecado, reconhecendo a minha miséria. É assim que eu purifico a minha mão. Agora eu pergunto para você, que está me ouvindo por intermédio deste vídeo, de que forma que eles estão oferecendo um avivamento para você? Que tipo de avivamento eles estão oferecendo para você? O que é avivamento? É eu ter vida com Deus, é eu viver intensamente esta vida de Deus, e de forma que eu venha frutificar esta vida. Eles estão oferecendo paz, eles estão oferecendo alegria para você, eles estão oferecendo riqueza, eles estão oferecendo bênção, sem antes que nós purifiquemos as nossas mãos, sem antes que eu reconheça as minhas misérias, para que eu realmente, para que Deus se chegue a mim, eu devo me chegar a Deus, e eu devo primeiramente purificar as minhas mãos. Aqui purificar é eu me lavar pela palavra de Deus. A palavra de Deus deve então me purificar. Eu devo viver, pautar a minha vida pela palavra, reconhecer a minha miséria, reconhecer o meu pecado. Se eu não reconheço o pecado, se a igreja não reconhece o pecado, é como um câncer que vai se formando e vai tomando conta do corpo de Cristo. E quando se vê, o corpo de Cristo já morreu. Purificai as vossas mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Ou seja, pessoas que estão vivendo em dois caminhos. Pessoas que estão vivendo um vale de indecisão. Tiago fala para essas pessoas: purificai as vossas mãos, limpai o vosso coração. Nós devemos então, irmãos, limpar o nosso coração de toda impureza pecaminosa, de toda imundície, de toda hipocrisia que está dentro do nosso coração, de forma que eu chegue a Deus de forma limpa, de forma clara, que Deus possa olhar para o meu coração e no meu coração estar puro, para que as minhas ações possam então refletir aquilo que está dentro do meu coração. E as pessoas nos dias de hoje são atores realmente para viver uma vida na aparência formalmente cristã. Confessam a Jesus, mas no coração está podre. Eu digo para você, você pode fazer o que for. Você pode cantar, você pode louvar, você pode pregar, você pode ensinar, mas Deus não olha para a sua parte externa. O que Deus olha é para o teu coração. Deus julga as tuas intenções. Nós devemos então confessar os nossos pecados de forma que esteja patente diante da visão de Deus, de forma que esteja patente diante da visão do Deus Todo-Poderoso, que esteja ali diante da sua visão os nossos pecados, e que nós possamos colocar para fora toda a impureza e hipocrisia que está dentro do nosso coração. Nós podemos reconhecer que nós estamos chegando diante de Deus para satisfazer os nossos desejos, e que nós devemos voltar para Deus, porque se nós não voltarmos para Deus, o pecado vai tomando conta da igreja. E por fim, consequência do reconhecimento do pecado, reconhecimento de que há pecado no meio da nossa vida, porque muitas pessoas pensam que pecado é só adultério e prostituição, muitas pessoas que pecado é só isso, mas a consequência real de alguém que reconhece o pecado, de alguém que diz que se arrependeu, é o que? É o que Tiago vai dizer: afligi-vos, lamentai e chorai. Outras expressões do Antigo Testamento. Nós devemos lamentar. Somente quando nós lamentarmos o nosso pecado,
Nós reconhecemos. Porque o que é o soberbo? Que Tiago vai dizer assim, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Ou seja, uma vez que eu me sujeito a Deus, Deus ali está pronto para que com a sua graça soberana, Ele se chegue a nós. E que nós, a partir dali, nos desfrutamos da sua presença, do seu poder na nossa vida. Somente aquele que é capaz de se humilhar. O que é se humilhar aqui? Não se humilha só com a boca, meus irmãos. Não nos enganemos. Tiago diz isso lá no capítulo 1. Não nos enganemos, mas nós devemos então, com o nosso ser, com o nosso coração, lamentar e chorar as nossas misérias. Humilhai-vos, afligi-vos, lamentai e chorai. Convertei o vosso riso em pranto. Não, o que você escuta nos púlpitos da igreja? Você é um vencedor. Ora, você vai vencer. Você foi escolhido, você é filho da promessa. Deus tem a promessa na sua vida. A igreja, nos dias de hoje, ela está se enganando de tal forma que este engano está conduzindo esta igreja para longe de Deus. Mas Tiago vai dizer: converta o riso em pranto. Somente assim é que acontece um avivamento. Os grandes avivamentos aconteceram na história porque alguém teve a humildade de chegar diante de Deus e ali chorar, se humilhar na presença de Deus, reconhecer a miséria do seu pecado. Somente uma pessoa assim. É por intermédio de uma pessoa assim que vieram muitos avivamentos na história. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Ele usa uma figura aqui, meus irmãos, de um rei no Oriente, em que uma pessoa chega diante desse rei. E esse rei compassivo levanta o rosto daquela pessoa e aquela pessoa então pode olhar para aquele rei. É assim que Tiago está usando essa figura, essa figura, para que através dessa figura nos ensine que uma vez que eu me humilho diante de Deus, eu reconheço o meu pecado, eu devo reconhecer a minha miséria, porque Deus nunca se afasta de mim e de você. Ele jamais dá as costas para mim e para você. É o meu pecado, é as minhas atitudes que me separam de Deus. E quando eu então me humilho diante de Deus, o que acontece? Deus, ele se volta o seu rosto para mim. E ali eu então posso gozar da presença de Deus e Deus vai me exaltar diante da sua presença, porque eu me humilhei diante de Deus. Meus queridos, nós devemos muito refletir nesta lição, porque ela traz aqui conceitos de vida presente no seio da igreja. E nós devemos então ter em mente que nós hoje devemos lamentar e chorar e refletir se nós estamos vivendo para os nossos próprios desejos carnais ou nós estamos vivendo para fazer a vontade de Deus. Porque somente assim, se humilhando na presença de Deus, é que Deus vai nos exaltar diante da sua face, e nós então gozaremos de todas as bênçãos espirituais que Paulo diz no versículo 3 do capítulo 1 da Epístola aos Efésios, que foram nos reservadas nos lugares celestiais. E ali nós gozaremos então da presença deste Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa refletir então neste ensino.